Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu creio que hoje é um dia especial, é um dia onde nós vamos estar falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. É um momento que nós nos disponibilizamos para poder receber o melhor de Deus. Eu aqui, irmãos, quero falar com vocês, que eu creio que sempre quando alguém vai falar da palavra de Deus, existe pessoas orando, intercedendo, para que a palavra saia realmente do trono de Deus, que não seja uma mensagem formada pelo homem, e sim pela instrução e direção do Espírito Santo. Amém? Então, nós entramos agora ao vivo, né? Neste dia 8 de setembro de 2020, agora são 19 horas e 2 minutos, e nós estamos esperando os irmãos entrarem, se conectarem para estarmos juntos. Amém? Enquanto isso, nós vamos falando que esse vídeo vai ser gravado e vai ser postado, e outras pessoas vão assistir em outros momentos, né? Então, para as pessoas saberem quem nós somos da Igreja Nova Jerusalém. A Igreja Nova Jerusalém tem a sede em Piracicaba, uma igreja em Piracicaba, né? Tem uma igreja em Laranjal Paulista, tem uma igreja em São Paulo, que é a qual eu faço parte. Meu nome é João, Pastor João Tonon Neto, e eu estou aqui para me dispor para ser um instrumento de Deus. Então as nossas igrejas, elas têm o intuito de salvar as almas, ela tem o intuito de fazer a vontade de Deus, e é por isso que Deus me chamou e está chamando você também para estar nesse ministério. Eu sei que pessoas vão assistir de outros lugares, de outras localidades. Eu sei que a pregação pode atingir outros países, a gente não sabe, né? Eu sei que pessoas lá nos Estados Unidos assistiram esses cultos, pessoas dentro do Brasil em outros estados assistiram os nossos cultos, né? E é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele nos designou e nos orientou pela palavra dele que nós temos que conquistar discípulos, que nós temos que conquistar almas para ele, para que as pessoas possam mudar a forma de viver, possam transformar aquilo que era ruim em coisa boa. E só Deus ele pode mudar as nossas vidas. Só Deus ele pode tirar o nosso caminhar do pecado para uma direção segura, para uma direção orientada por Ele mesmo, porque Ele fala que Ele é o caminho, né? A Bíblia fala, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando isso. Então, quando Ele deixou escrito isso para nós, Ele deixou como pode ser, uma ordem para que nós pudéssemos pregar esse evangelho. Porque muitas pessoas precisam ser conquistadas. Tem pessoas que às vezes andam numa igreja, frequentando uma igreja, vários anos, mas ainda não se converteram do seu mau caminho. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, que Deus, Ele permite que aconteça. E parece que as coisas que estão acontecendo conosco, às vezes nós não percebemos mais. Porque quanto mais distante a gente está de Deus, mais fácil o inimigo age nas nossas vidas. Então, por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. Então, a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela liberta, ela cura, ela transforma as nossas vidas. Para quem me conhece muito bem, sabe que eu fui transformado. Sabe a forma que eu era, o meu proceder anterior e qual é o meu proceder hoje. Ainda sou falho,
ainda tenho muito que aprender com Deus, ainda tenho muito que aprender com a comunhão com os irmãos, com a comunhão do Espírito Santo. Ainda tenho muito que aprender. Porque aquele que fala que sabe tudo, esse não sabe nada. Porque as coisas de Deus são infinitas. A palavra de Deus, ela pode ser pregada nesse mesmo versículo que nós vamos tratar hoje, que Deus ordenou que seja falado hoje para nós, que eu creio que é assim, porque Ele dirige os nossos passos, Ele dirige a nossa mente, então Ele ordenou essa palavra. Então ela vai ser ministrada de acordo com aquilo que Deus der ao meu coração e que seja necessário para a sua vida. Então a forma que Deus faz através dessa palavra, hoje vai ter uma direção. Amanhã essa mesma palavra, ela pode ser pregada por outro pastor, por outro homem ou mulher de Deus, e ela sai de uma forma que vai atingir a determinadas pessoas de outro jeito. O jeito de Deus de atingir as pessoas é particular. Eu fui atingido por Deus de uma forma, você foi atingido por Deus de outra. E você que não foi atingido ainda, que não sentiu o poder do Espírito Santo na sua vida, hoje Deus pode falar com você através dessa palavra. Mas tem muitas coisas que dependem da nossa ação. Então hoje eu peço para você que ao lermos a palavra, você medite nela junto comigo. Você ore junto comigo antes dela ser ministrada. Porque são coisas que quando a gente se coloca realmente na presença do Senhor, Ele dirige os nossos passos, Ele faz a luz dele entrar em nós. E quando a luz dele entra em nós, irmãos, a gente vai ficar naquela situação onde é aquela coisa inacessível. Só tem acesso aquele que realmente reconhece Jesus. Aquele que realmente conhece que é um Deus poderoso, um Deus que existe. Um Deus que está fazendo por mim e por você. E muita coisa veio ao meu coração de coisas que eu mesmo estou passando. Eu mesmo estou passando uma dificuldade. Mas, irmãos, eu estava até com ideia de passar essa ministração para outro pastor. Porque eu achei que eu não... Como eu sei que nós não somos capazes, quem capacita é Deus. Mas eu não estava bem hoje para pregar. E através da busca que a gente tem que fazer em Deus, através de homens e mulheres de Deus que vêm trazendo palavras para que a gente possa nos fortalecer, como o próprio Deus fala na palavra, Ele fala lá em Josué, fala assim, seja forte e corajoso. Ele fala que é Ele que age nas nossas vidas, não é com o nosso braço que nós vamos conquistar. Mas aí veio uma mensagem dessa situação que um homem de Deus falou de uma seguinte forma. Ele falou assim, olha, a luta que você está passando, a tribulação que você está passando, não é para que você diminua, não é para que você abandone, e sim você se fortaleça. Porque quando Deus ele prova para você ser aprovado, ele prova para você vencer as lutas que estão à sua frente. Mas só que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que entrar no nosso coração. Então eu peço que você abra seu coração. Como ela entrou no meu, a palavra que eu vou ministrar para vocês, para mim, pode ser que Deus fale algo mais. Mas para mim ela já entrou, já falou comigo. Por isso que eu quero compartilhar com você essa palavra. E essa palavra, eu creio que se você abrir seu coração, ela vai entrar e vai fazer morada. Ela vai fazer o agir dele. Aquela palavra que é eficaz. Aquela palavra que traz algo poderoso. É essa palavra que nós vamos pregar. Que é a palavra que está em qualquer Bíblia que você abrir. Qualquer Bíblia. Se você for no livro de Judas, tá? Livro de Judas, você vai até Apocalipse e volta 1. Livro de Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, Judas, tá? Judas é um capítulo só e nós vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Eu espero que os irmãos abram as suas Bíblias. Amém? Judas, capítulo 1, né? Versículo 17. E assim, irmãos,
o que nos encoraja cada dia mais a fazer a obra, é isso que eu falei para você. Veio uma mensagem para mim de uma pessoa que eu nunca recebi. E a mensagem falava assim: olha, não interessa a luta, a tribulação, a provação que você está passando. Olhe para Deus, faça a obra, não volte para trás, não diminua o seu caminhar, não tente pegar um atalho, não, siga, faça a vontade de Deus. Essa é a mensagem que eu recebi. Irmãos, no momento que eu estava a ponto de falar para o pastor principal, o pastor presidente, que todo mundo conhece, o pastor Luiz, ia falar para ele, eu sei que ele ia me incentivar a pregar mesmo, mas se precisasse ele pregaria, o pastor Érico pregaria, o pastor Alexandre pregaria, o pastor Manuel pregaria, pastora Sueli, pastoras pregariam, homens e mulheres de Deus, diaconisas, estão todos como um exército. Que nem o pastor Luiz sempre fala, soldado que veio a quartel quer serviço, então nós temos que estar no serviço de Deus. Amém? Então vamos assim, vamos ler a palavra de Deus. Judas, no versículo 17, diz assim, capítulo 1, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Senhor, oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós te louvamos, seu santo nome. Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, que essa palavra venha trazer mudanças, Senhor, transformação de vida, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, Pai. Eu oro em favor dos irmãos que estão assistindo, Pai, que eu creio que o Senhor já tem preparado o melhor para eles, Senhor. E através da Sua palavra, Senhor, eu creio que vai haver, Senhor, um milagre sobre as vidas, Pai. Através dessa palavra, Senhor, quando nós colocamos aos nossos corações, quando nós ficamos firmes nessa palavra, nós recebemos um galardão do Senhor, Pai. E nós colocamos, Senhor, em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Todo ensinamento, Pai. Por isso que a Sua palavra diz que errais por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras. E hoje nós estamos examinando, Pai, esta palavra, Senhor, que foi escrita por um discípulo, Senhor, por um homem de Deus, inspirado pelo próprio Senhor, Pai, para que nós pudéssemos hoje compartilhar junto com os irmãos e que para esse ensinamento, Senhor, venha trazer, Senhor, vida sobre nós, Senhor, vida sobre cada um que aplicar, Senhor, ao seu coração, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, recebe, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso amor por Ti, porque nós Te amamos, Senhor. Eu creio que todos que estão comigo agora possam dizer amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Muito bom estar aqui hoje. Eu acho que se eu não tivesse aqui falando com vocês, eu ia me arrepender muito, porque é muito bom falar de Deus. E quando nós falamos de Deus, a nossa alma, ela descansa, ela recebe poder. E é tudo isso que nós somos, uma alma. E é através dessa alma que nós vamos pregar essa palavra hoje. Para esta alma. Porque no final do versículo 21 ele fala para a vida eterna. A vida eterna ela é endereçada para a alma. Tem endereço certo. É para a alma. A alma
vai viver uma vida eterna, mas uma vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a palavra, quando eu comecei a falar da palavra de Judas, que escreveu só um capítulo, né? Ele escreveu um só capítulo, com 25 versículos. Tem um salmo que tem muito mais versículos, um só salmo, do que só esse capítulo de Judas. Mas a importância deste capítulo, irmãos, que é escrito por um discípulo do Senhor, a Bíblia começa falando no versículo 1, só para você se situar de quem é Judas. Judas, começa no versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele começa falando isso. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmãos, aqui está dizendo quem era Judas. Judas era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, era filho de Maria e de José. A Bíblia fala aqui, sugere, né? A Bíblia sugere. Mas é um homem que trouxe com poucas linhas, ele trouxe aqui na direção do capítulo todo dele, para a gente entender o contexto da palavra, ele veio exortar um povo para que se mantivesse firme na palavra, firme na doutrina. Por quê? Porque viriam falsos mestres, falsos profetas, pessoas que viriam tirar a presença de Deus daqueles que querem, daqueles que se achegaram a Deus. Às vezes aqueles que nem se achegaram a Deus, eles nem são atingidos. Mas aqueles que já se entregaram para Deus, eles são mais provados ainda. Ele tem duas formas não de incômodo, mas de direção para você não poder, para essa pessoa não sair do caminho. Ela tem que resistir o pecado. Então resistir à ação maligna. E ele tem que fazer parte da prova de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor prova aquele que Ele ama. Então Ele vai dar a aprovação e vai acontecer algo comigo e com você. Mas essas coisas que acontecem, nós temos que ter o discernimento do Espírito. Para que nós possamos discernir se aquilo é uma aprovação. Discernir se aquilo é uma ação de Deus ou uma ação do inimigo. Mas muitas coisas, irmãos, às vezes a gente não consegue distinguir. Porque nós não estamos olhando para a palavra, nós não estamos estudando a palavra, nós não estamos examinando as escrituras. Então, por isso que nós temos que ver aquilo que Deus usou, um homem, uma mulher de Deus, para trazer uma revelação da sua palavra, para trazer algo que venha a somar na sua vida. Então, esse homem que é um discípulo do Senhor, ele vem contra os falsos mestres, vem contra os ímpios também. Aqueles que cometem a impiedade, cometem as coisas erradas e sabem que estão cometendo. Por isso que ele deixou uma exortação para mim e para você. E ele está trazendo para nós essa exortação para a gente abrir os nossos olhos. Porque muitas coisas estão acontecendo conosco que às vezes a gente não consegue perceber. Muitas coisas o inimigo vai colocando na nossa frente para que a gente possa se deliciar dessas coisas. E essas coisas elas vêm para quê? Para tirar o foco. Para tirar o foco da palavra de Deus. Para tirar o foco da presença de Deus. Por isso que eu queria falar para você hoje, para você se fortalecer na palavra através do Espírito Santo. Porque a palavra fala no versículo 19, antes do que a gente leu, ele fala assim, antes que a gente leu não, no versículo 19 que a gente leu: esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Irmão, a palavra aqui não é literal não ter o Espírito. A palavra aqui, ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que essas pessoas, elas não dão liberdade para o Espírito. Porque Deus, Ele deu o Espírito para todos. Todos nós temos o Espírito. O Espírito ele foi dado a todos. Mas ele é revelado para aqueles que querem. Para aqueles que realmente se entregam para Jesus. Porque Jesus,
Deus, Jesus, o Espírito Santo é um Deus trino, é um Deus uno-trino. Difícil de entender? É um Deus único, mas em três, que são um. Então esses três que são um, que fazem o quê? Fazem com que você que tem o Espírito Santo, que é o representante de Deus dentro de você, que é o próprio Deus, que está dentro de você, esse que faz com que você entenda a palavra. Faz com que a palavra é revelada ao seu coração. Quando nós falamos para você abrir seu coração, para que a palavra entre, nada mais é do que você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Porque esse Deus que deixou o Espírito Santo, o representante dele aqui nessa terra, porque ele tinha dado Deus já tinha dado o Filho. Que, como eu disse, os três são um. Já tinha dado o Filho, que é Jesus Cristo, para passar nessa terra, para poder mostrar o caminho, para poder mostrar a forma que nós temos que caminhar, o que nós temos que fazer, que nós temos que perdoar, que nós temos que buscar santidade, que nós temos que nos abster, a palavra é essa, do pecado, nos afastar do pecado. A Bíblia Jesus vem ensinando que nós temos que resistir o diabo para que ele fuja de nós. Então, quando nós criamos uma redoma do Espírito Santo dentro de nós, nós vivemos numa paz diferente da do mundo. A paz do mundo, ela é momentânea, e a paz do Senhor é eterna, e ela leva-nos para uma eternidade. Por isso que a Bíblia mostra em algumas situações que pessoas, homens e mulheres de Deus que estão escritos nessa palavra, passavam por dificuldade, estavam passando lutas, mas elas estavam glorificando o nome de Deus. Algumas questionaram Deus, sim, questionaram. Você pode, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Ou para que é melhor, né? Para que está acontecendo isso comigo? Por que eu sou um homem de Deus, eu ensino a palavra de Deus, eu me coloco na presença de Deus, faço aquilo que é certo pela doutrina da igreja, que o Senhor instituiu a igreja, e eu estou aqui, e para que está acontecendo isso comigo? Para que essa luta está acontecendo comigo? Por que eu não estou conquistando determinadas coisas? Para que essa dificuldade? Qual o motivo dessa dificuldade? Tem uma coisa, irmãos, que eu vou falar por mim. Eu creio que a maioria. Quando nós não temos nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma busca para tentar solucionar algum problema, nós não oramos a Deus. Nós não frequentamos a igreja. Nós ficamos tranquilos, inertes. A nossa comunhão com Deus fica esquecida. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai conseguir as coisas com o nosso braço, a gente acha que a gente está fazendo a obrigação, já está tudo certo. Só que Deus, Ele quer diferente, Ele quer pessoas diferentes. A Bíblia fala lá em Malaquias, fala assim, a diferença do que serve e do que não serve. Por mais que você está na alegria, por mais que você está conquistando suas coisas, você tem que ter uma garantia da salvação da sua alma. Porque muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é para que nós desviamos do foco de Deus, saímos fora da palavra de Deus e não entendemos o caminhar para conquistar a salvação da nossa alma, que é o mais importante. A Bíblia fala que a nossa vida nessa terra é 70, 80 anos, o resto é enfado e cansaço. Não estou falando você que já está com uma certa idade que você vai estar cansado. Não, eu estou falando que o nosso tempo aqui nessa terra, ele é limitado. Mas o nosso tempo com Deus, quando a gente faz a escolha certa, quando a gente acerta na escolha, quando a gente realmente, Deus olha para nós e vai falar assim,
como falou para essas pessoas, não tem o Espírito, não, sobre nossas vidas tem o Espírito sim, e ele se revela através do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. Nós, irmãos, nós nos reunimos sempre. A Bíblia fala da comunhão do Espírito, ela fala que nós seremos galardoador de coisas maravilhosas de Deus, quando nós nos entregamos e nos afastamos das coisas erradas. Sabe o jeitinho brasileiro, irmãos? Sabe o jeitinho brasileiro? Aquele que você dá um dinheirinho para a coisa sair mais rápida. Irmãos, é para sua própria condenação. Porque quando a coisa está demorada para você, é porque Deus tem direção. Porque se você entregou para Deus, Ele vai trazer para você no momento certo. As coisas não vão, não queira adiantar as coisas não. Ser esperto é uma coisa, agir na esperteza é uma coisa. Agora você subornar, você fazer coisa errada para aquilo vir para sua mão, é erro. Isso é erro. E Deus, Ele está olhando, isso é pecado. A lei de Deus é perfeita, irmãos. A lei de Deus é perfeita. Por isso que nós estamos querendo falar aqui, nós que eu estou falando, é eu, o Espírito Santo, é Deus, é eu e você que estamos querendo algo de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos dessa forma, que acha que tudo está bom, que as coisas estão acontecendo na nossa vida, que nós temos a nossa vida plena aqui neste mundo, aí que nós estamos bem enganados. Porque quando nossa vida está plena nesse mundo, a Bíblia fala, aquele que poupar sua vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida aqui, ganhará no céu, ganhará, né? A palavra não sei se é desse jeito. Mas a gente ganha a nossa vida quando a gente perde a nossa daqui. Por quê? Porque ele deixou escrito que a gente tem que juntar tesouros no céu e não na terra. Então, às vezes, você está conquistando. Às vezes, o que você está conquistando sobra para você e a geração de 10 para frente. E quando você sustenta 10 gerações para frente, eles ficam pessoas que não são úteis, não se desenvolvem para conquistar as coisas, porque você está dando tudo. Você se matou e você não está suprindo nem a sua necessidade. Então Deus, ele fala assim, por que você está ansioso? Porque vai comer amanhã, que vai beber amanhã. Ele fala que ele cuida das plantas, ele cuida dos pássaros que não trabalham. Por que você vai pensar nisso? Então, irmãos, a nossa vida, ela tem que estar direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, na hora que ele mostra, você pode ter certeza que é verdadeiro. Ele pode vir e você pode ter certeza que ele vai te colocar em lugar seguro. Hoje nós estamos vivendo uma época que Mateus 24 está acontecendo, os finais dos tempos. Você liga a sua televisão, você vê o que o ser humano está fazendo com o ser humano. Que o ser humano está agindo para combater o próprio ser humano. E Jesus fala que nós temos que ser amor. Nós temos que proliferar o amor. Nós temos que mostrar o amor, que Deus é amor. E as pessoas estão amando as outras, um matando o outro, um fazendo coisa errada. As leis do Brasil são direcionadas para as pessoas erradas. Uma pessoa que tirou uma vida de uma outra pessoa, ela pega lá 30 anos de cadeia, mas com 10 ela sai da cadeia. E ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai ter outra vítima. Porque se a pessoa não se achegar a Jesus, ela continua fazendo. Porque o inimigo, ele age na vida dessas pessoas. Ele age naqueles que estão focados sobre o seu próprio umbigo, sobre o seu próprio ego. Aqueles que estão altivos, achando que estão muito bem. Um presidente de uma empresa, um diretor de uma empresa, ele acha que ele está tudo bem, mas Deus, ele pode tirar aquele cargo dele. Ele pode colocar o dedo na saúde daquela pessoa. Aquela pessoa pode cair. E se ela não tiver na glória de Deus, sobre a graça de Deus, ela vai morrer. Tem pessoas que se matam quando perde o dinheiro. E nós, irmãos, eu e você que está ouvindo essa palavra, nós temos uma garantia. Nós temos uma garantia que Deus tem preparado. Nós entendemos que Ele fez tudo
para que nós, ele mandou o Filho para morrer na cruz, para que nós seguíssemos ele. E ninguém está olhando para essa cruz. As pessoas não estão olhando para essa cruz, o que foi o sofrimento de Jesus, e disse que a gente ia ter essa aflição, mas pediu para a gente ter ânimo, porque a gente ia passar, e ele tem algo preparado para mim e para você. Por isso que ele deixou essa palavra, para a gente entender o seguinte, ele falava, vós amados, edificando-vos, a vós mesmos sobre a vossa santidade na fé, orando no Espírito. Quando você fala com Deus, você ora no Espírito. Ora no Espírito. Orar no Espírito é você olhar para dentro de você. E a oração sai de dentro. Porque a palavra diz que a oração, ela tem intercessão do próprio Espírito. Ele intercede por você. A Bíblia fala que ele intercede por nós. Então a nossa oração, ela tem que sair dirigida pelo Espírito. Como eu disse, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo é o representante de Deus dentro de você. Ele tirou Jesus da terra e colocou Jesus dentro de você. E colocou Deus dentro de você. A Bíblia fala em 1 João 5,7, ele fala que os três são um. Eu vou ler para você. 1 João, para você entender quem é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. 1 João 5, 7 diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que é Jesus Cristo, a Palavra. Se você discordar que a palavra é Jesus Cristo, você lê no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Ele fala que ele era o verbo se fez carne, entre o versículo 1 e o versículo 15, mais ou menos. Jesus Cristo veio na terra, estava no trono, veio, ele é a palavra. Então, os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Irmãos, por isso que eu estava falando para você, Deus único, mas trino. É a trindade de Deus. É os três, mas não são separados. São três pessoas, mas são um só. Então, ele está mostrando para nós que a nossa oração tem que ser no Espírito. A nossa oração tem que ser dirigida a Deus. E a gente tem que ter a misericórdia do Senhor Jesus, que é ela que faz partir os céus e chegar no trono de Deus. Mas a sua oração precisa chegar no trono de Deus? Precisa, porque ali é a reunião, mas ele se faz presente dentro de você. Às vezes você está dentro do seu quarto, você está falando com Deus, ele está te ouvindo, porque ele está bem do seu lado. Você não precisa nem gritar, você só fala. Às vezes a gente sai uma voz um pouquinho mais com... me fugiu a palavra. Com mais força, uma palavra com mais força, que é uma emoção que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá aquela emoção, e aí você fala um pouco mais alto, e você ora, e Deus está vendo, e o Espírito Santo ele age na nossa vida. Quando nós entendemos isso, que nós temos que estar firmes na palavra, para que o Senhor esteja sempre com nós, o Senhor sempre ao nosso lado, o Senhor sempre mostrando que Ele é Deus. Então não adianta, irmãos, você entregar para Deus a sua situação e depois tentar dar um jeitinho brasileiro, que nem eu disse, ir lá e fazer algo para aquilo mudar. Então Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a mão. Ele vai ficar olhando para você. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa assim que a palavra fala, que se você pedir crendo vai acontecer. Mas ele está falando que vai acontecer na hora que você quer? Não. Vai acontecer conforme o plano de Deus. Ele tem algo para você. Então, se aquela coisa ele te der, você vai perder algo sobre a sua vida espiritual. Então, você e eu, nós temos que acreditar que o tempo de Deus é o perfeito. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, irmãos, quando nós oramos dessa forma,
quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, quando nós focamos a nossa vida no Espírito, algo acontece que muda o trajeto da nossa fé. A nossa fé, ela está pautada pela palavra. A palavra está falando para nós hoje. Mas vós, amados, edificai-vos vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Ele está falando para você, olha, como que você pratica a sua fé. A fé é uma coisa positiva, que não é. É positiva também, mas não é uma coisa positiva. A fé, sabe o que é? É você acreditar na palavra, é você crer pela palavra, porque a palavra fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um firme fundamento, lá que tem Hebreus, de você querer algo que você não enxerga ainda, que você está atrás da parede. Então aquilo que está atrás da parede na sua vida, você exercita a fé, mas pelo Espírito. Como que nós mudamos a nossa vida através do Espírito? Quando nós damos liberdade para Ele. Eu vou falar 4 pontos que nós focamos na santidade para que o Espírito haja nas nossas vidas. 4 pontos. O primeiro está no versículo aqui, no versículo 20. Edificando-vos a vossa santíssima fé. O que é edificar? Edificar santíssima fé. A fé, a Bíblia fala também que é um dom. A fé é um dom de Deus. Então nós temos que buscar esse dom. Nós temos que agir para Deus, para Ele olhar para nós e falar assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque nós somos direcionados para a salvação através de Jesus Cristo. Ele foi o primeiro gerado, a Bíblia fala que Ele é o primogênito de tudo. E nós vamos herdar esse caminhar, irmãos. Nós vamos ter que estar preparado através desses 3 pontos que eu vou falar para você chegar na tribulação, para você chegar no momento da volta de Jesus e você receber a coroa de glória. Então, o momento que você passa hoje, que parece que não tem solução, o momento que você acha que não tem solução, Deus tem a solução para você. E o primeiro é edificar na santíssima fé. É você se revestir do poder de Deus pela palavra e pelo ensino das Escrituras. Porque se a sua Bíblia ficar aberta no Salmo 91, na estante da sua casa, você está perdido, porque a Bíblia não se lê sozinha. Ela não vai resolver nada. É um livro santo? É. Mas se você não lê através do Espírito, ela é só um livro. Agora, se você lê através do Espírito, ela vai ter essa mensagem que eu estou passando para você, irmãos. Porque isso aqui não é combinado. Essa mensagem ela saiu sem combinar. Eu tenho os tópicos aqui sim. Edificando a Santíssima Fé é o primeiro. O segundo, orando no Espírito. Orientação, direção, intercessão. Ele fala aqui, ó. Depois que ele fala da fé, ele fala assim, orando no Espírito. Por quê, irmãos? Existe um jeito de a gente sair desse engodo do pecado. Falar para o inimigo, falar assim, eu tenho um espírito. Falar para o mundo que é do maligno, o mundo que é a perdição, falar assim, eu tenho um espírito. Eu oro no Espírito. Porque isso é o quê? É a direção. O Espírito dirige. Ele faz aquilo que é necessário para as nossas vidas. E o terceiro ponto, permanecer no amor de Deus. Conhecer o Senhor e continuar conhecendo, a Bíblia fala. Conhecer o Senhor. Ah, muito prazer, acabou, vai embora, tchau. Não, continuar. Lê um versículo por dia. Vai na igreja pelo menos 2 vezes por semana. Agora nós estamos na pandemia, está com essa dificuldade, mas vai no dia que tiver. A nossa igreja de São Paulo e Piracicaba já está funcionando aos domingos. A de Laranjal Paulista, segunda-feira. Então, irmãos, ou procure uma igreja. Eu sou um pregador que eu quero que as pessoas venham me ajudar para o meu exército. Eu quero pessoas para estar junto comigo, que entende o propósito que eu tive do Senhor e quero passar para os meus irmãos, que eu vou continuar falando aqui no final do versículo. Então, irmãos, procura a igreja,
permanece no Senhor. Permanecer no Senhor é ser obediente à palavra. Permanecer no amor de Deus. E quando nós conquistamos a fé, a gente está no Espírito, permanecer no amor de Deus, o quarto ponto, irmãos, não é nem uma coisa que você tem que fazer. É uma consequência dos 3 primeiros. Porque a Bíblia não fala aqui. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, no versículo 21, no final. Que ele fala, conservai-vos, primeiro no versículo 21, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Que nem eu falei no 3, permanecer no amor de Deus. Esperando, anelando, maravilhado pela misericórdia dele, nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, esperando a volta dele. Quando ele está falando esperar o Senhor para a vida eterna, você aceita ele hoje. Você tem o Espírito Santo. Mas ele vai vir buscar você, porque você está sendo selado hoje com o Espírito Santo. Você está se entregando para ele através desta palavra com o Espírito Santo. E quando nós entendemos esse plano todo, que nós entendemos que o Senhor é conosco, que nós acreditamos num Deus que tem estratégia para nossas vidas, que Ele tem uma coroa de glória para nossas vidas. Quando nós entendemos que nós não precisamos de nada nesse mundo. O apóstolo Paulo foi pedir algo para o Senhor, que era um espinho que ele tinha na carne, orou 3 vezes, e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, a minha graça basta para você. Deus fala para você, a graça do Senhor é para nós, basta. O resto é tudo consequência das coisas que nós fazemos para Deus. Porque quando nós testemunhamos algo que Deus fez, e ele é material, ele não tem tanta importância quanto uma transformação de uma vida, quando alguém que realmente tinha uma circunstância maligna, uma circunstância que tudo não aceitava, que não entendia o poder de Deus, que a luz do Senhor não estava clara. Aí vem essa palavra para dar a clareza, para dar a luz do Senhor Jesus. Para quê? Para formar esse exército. Para ele entender, como fala no Salmo 139, que eu vou ler para você. O Salmo 139 fala quando você realmente está no Espírito, que você entende do amor de Deus, que você realmente se entregou para o Senhor Jesus. Ele é o seu Senhor e Salvador, como fala o último versículo, que ele espera por Jesus Cristo para a vida eterna. O Salmo 139, no versículo 7, fala assim, vou ler para você, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Para onde você pode fugir do Senhor? Do espírito dele, que eu falei para você, que o espírito dele é ele próprio dentro de você. Se subir ao céu, tu aí estás. O salmista está falando. Se ele for no mais alto céus, o Senhor vai estar com ele. Se fizer no céu a minha cama, no mais baixo do inferno, eis que tu ali estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A sustento do Senhor está contigo, de qualquer lugar que você estiver. Irmãos, não tem aquela história que eu não posso ir em determinado lugar, porque lá eles fazem isso ou fazem aquilo. Você tem que ser diferente onde você for, porque onde você pôr a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo a partir do momento que você entendeu que existe um Deus trino, uno. Um Deus trino, uno, único. Ele estará contigo. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Se você achar que você está nas trevas, irmãos, Deus vai iluminar essas trevas, porque a luz do Senhor, aquela luz que eu falei para você, que é inacessível para quem não tem espírito, é inacessível para aquele que não recebeu a glória de Deus, aquele que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele fala assim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia.
E as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Porque onde está Jesus, a luz do Senhor está te iluminando. Então, irmãos, Deus sempre presente na sua vida. Quando você reconhece o Espírito Santo na sua vida. Você já reconheceu o Espírito Santo? Você já falou para ele assim? Seja bem-vindo, Espírito Santo, quando você acorda? Porque ele é Deus com você. Ele é Deus conosco, né? Deus conosco. Deus está conosco. Você viu a palavra? Você pode estar no lugar que você tiver. O lugar que você quiser, Ele estará contigo. Aí ele fala, irmãos, sobre o que poderá separar você do amor de Deus. Ele fala em Romanos 8, capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando nós temos o Espírito, nada pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos, que nós damos meia volta do caminho que é certo, o caminho que é difícil, o caminho que é estreito, o caminho de luta, mas o caminho de vitória, vitória verdadeira. A vitória do mundo não é a mesma vitória de Deus. Você tem muitas vitórias do mundo, que são válidas, são boas, tem umas que são lícitas, são boas. Nós vencemos as coisas que nós vivemos nessa terra, mas só que nós temos que buscar a do céu. Ele fala aqui, que nada pode nos separar do amor dele. E ele falou para nós que ele está sempre presente. E ele ainda disse que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Irmão, quando nós temos essa consciência, aí nós vamos para a igreja, não para criticar se a mensagem está saindo certa ou se o pastor está falando o português correto ou não. Nós vamos para a igreja para interceder pelo culto e louvar ao Senhor. Eu vou para a igreja para louvar o grande Deus, porque Ele abriu meus olhos antes que eu morresse. Porque se eu morresse da forma que eu estava, eu não teria chance de salvação. Não existe oportunidade depois. Porque se você estiver vivo, enquanto você estiver vivo, você tem oportunidade. Enquanto você estiver às vezes você está na cama do hospital, você tem oportunidade. Se você declarar que o Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador, você tem oportunidade. A oportunidade sua é hoje que a palavra fala. E quando você recebeu tudo isso, para a gente encerrar, quando você recebeu tudo isso, que quando você se preparou, porque você tem que estar pronto, você tem que ser exemplo para a obra de Deus. Porque como que as pessoas vão olhar para você como um homem ou uma mulher de Deus e essa pessoa não consegue acessar a Deus por causa dos seus exemplos? Então nós temos que ser exemplo na palavra. Porque eu posso estar andando descalço na rua, posso andar com uma roupa surrada, eu posso morar debaixo de uma ponte, mas se eu tenho Jesus no coração, eu sou uma pessoa diferente. E você também. Não interessa a sua situação financeira, não interessa a situação que você está passando, a situação que você tem que olhar é para o céu, é de lá que vem o socorro, é de lá que Deus vem e traz a provisão necessária. Você crê na palavra de Deus que é verdadeira? O povo que saiu do Egito, ele mandava codornizes que caíam do céu. Ele deu água para aquele povo, ele sustentou aquele povo durante muitos anos. E ele não vai deixar você sem sustento. É só você crer na palavra, porque ele dá o sustento na hora certa. Ele vai fazer você uma pessoa diferente. E as coisas que estão acontecendo na sua vida hoje é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Se você não está com uma enfermidade, creia no Senhor Jesus que Ele pode te curar. Se você tem algo que precisa urgente, creia no Senhor Jesus que Ele vai te dar provisão. Mas é Ele que dá a provisão. Mas você tem que fazer a sua parte. Depois que você entendeu tudo isso, olha que Ele fala no versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos.
Depois que você recebeu Jesus no seu coração, você tem que dar Jesus para os outros. Eu quero dar Jesus para você. Então você se preparou. Você entendeu que você tem que orar no Espírito. Você entendeu que você tem que entregar em Deus em amor através de Jesus Cristo. Você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Você entendeu os processos que você tem que ter uma doutrina de obediência a Deus, de estar com Deus sempre presente na sua vida, edificando a fé, orando no Espírito, permanecendo no amor, esperando a volta do Senhor Jesus. Aí as outras pessoas que estiverem ao seu redor, você fala assim, eu estou esperando, então vem esperar comigo. Vem esperar comigo. E ele fala assim, ó, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que têm dúvida às vezes, acreditam, mas têm dúvida. Apiedai-vos deles. E salvai alguns. Salvai alguns, irmãos. Você tem o poder de salvar. Eu não digo que você tem o poder de salvar, mas você tem o poder de ajudar. Mas a palavra fala aqui, ó, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O que é arrebatar do fogo? Irmão, ele está falando lá na frente do fogo. O fogo eterno, aquele que vai ir para morte eterna. Ele fala, tende deles misericórdia, com temor. Temor é você ter respeito ao Senhor, respeito à situação. Aborrecendo até a roupa manchada de carne. A roupa manchada de carne, irmãos, é quando você está vendo aquele que você está pregando, que ele vive no pecado, que ele está com a roupa manchada de carne. Quando ele fala roupa manchada de carne, está dizendo assim, que está no pecado, que está entrujado no pecado e não consegue sair, porque só Jesus é que pode tirar a pessoa do pecado. Não existe outra pessoa. Eu não consigo tirar ninguém do pecado. Eu posso até falar uma palavra, e essa palavra ela tem que entrar no coração daquela pessoa, mas a pessoa, quando ela está no pecado, ela está com o coração travado, ela está com o coração incrustado, que não entra, que não abre, que não entende o poder de Deus, que não entende que Deus pode curar, que Deus pode mudar. E ele fala assim, ora, depois que esse processo de você olhar para o outro, tentar salvar, através do seu exemplo, através da palavra, ele fala assim, que se você fizer isso, ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e de vos apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Esse Deus, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, é esse Deus que vai te dar suporte, esse Deus que Judas está falando, que Deus está falando através do discípulo, que Deus mostrou para ele naquela época, ele está mostrando para esta época de hoje. Ele fala assim, que ele vai nos guardar irrepreensíveis, que ele vai nos guardar para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós possamos caminhar direto e receber a coroa de glória, e receber o troféu da soberania de Deus para nossas vidas, e viver com o Senhor na eternidade. Viver com o Senhor na eternidade, irmãos. Eu estou até lendo um livro que muitas pessoas falam que nós vamos ficar tocando harpa, sentado na nuvem. Não, irmãos. Lá vai ser alegria. Vai ser maravilhoso. A Bíblia fala da maravilhosa situação, da maravilhosa luz que é o Senhor, que vai ser nas nossas vidas. Nós não vamos precisar de outra coisa. Hoje eu não preciso de outra coisa. Eu só preciso de Deus. Eu sou dependente de Deus. Então, irmãos, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, para todo o tempo, para todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Este é o Deus que, através de um homem de Deus, de um discípulo, num simples capítulo, ele mostrou para nós quem nós somos diante de Deus. Como nós temos que ficar firme pela palavra, como que nós temos que ter foco na santidade e almejando a salvação em Cristo Jesus. Almejando.
caminhando desde já. Irmãos, não é aquela situação que você pode pensar amanhã. Não é aquela situação que fala assim, eu vou começar segunda-feira. Não. Esta condição é para hoje. Porque eu vou te dar uma notícia. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente estava conversando, Deus recolheu duas pessoas que são de uma família querida, amigos nossos. Um no sábado e no domingo. Pessoas que estavam... Uma não tinha nada, foi uma situação, Deus foi lá e recolheu. Um infarto e Deus recolheu. O outro estava numa situação e deu uma outra complicação que não era nem aquela que ele estava. E Deus foi e recolheu. Então a gente não sabe o dia. Como eu disse para você, eu não quero que o Senhor me recolhesse naquela situação que eu estava. Hoje eu tenho a plena convicção que o Senhor Jesus é o Senhor da glória e é o meu Deus Salvador. E se você tiver essa consciência, dê um glória a Deus aí da sua casa. Glorifica o nome dele, porque ele está falando com você hoje. Se você não aceitou o Senhor Jesus ainda, se você não entendeu, ore a Deus e fala, Senhor, eu te aceito. Vai numa igreja, chega num pastor e fala, eu quero aceitar esse Senhor Jesus. Vai lá na igreja. Não interessa a igreja, vai na igreja. Fala, Senhor, ora a Deus no Espírito. Ora a Deus no Espírito e Ele vai te levar para a igreja que seria necessária. Como eu disse, eu não sou pregador de igreja, eu sou pregador da palavra. Lógico que eu quero as pessoas que estejam lado a lado comigo, formando um exército, que nós vamos precisar de pessoas para estar discipulando, para estar trabalhando junto. Mas preste atenção, vá a uma igreja, fala que você se arrependeu do seu pecado, porque a Bíblia fala que nós temos que nos arrepender e entrega a sua vida para Jesus. É o único jeito, é única. Eu já tentei de tudo, mas eu encontrei a solução. Eu encontrei a majestade. Eu encontrei a pérola, que é Jesus Cristo. Às vezes nós falamos de Jesus como um Jesus. Às vezes nós esquecemos até de colocar Senhor na frente. Então esse Senhor Jesus está aqui nessa palavra falando com você. Ora a Ele agora, fecha seus olhos. Vamos orar. E consagrar nossas vidas a Ele. Fecha seus olhos. Vamos orar. Aumenta esse som, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este momento, Deus. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és santo. Tu és digno de toda honra e toda glória, Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pela Tua palavra, pela Sua direção. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Continue, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que eu possa ser esse vaso, Senhor. Possa ser esse instrumento nas Suas mãos. Em todas as vezes que eu for solicitado, Senhor. Que eu não venha a ir para trás, Senhor. Que eu possa olhar para frente, Senhor. De onde vem meu socorro. De onde o Senhor está, Pai. Porque o Senhor vai adiante de nós, Senhor, rompendo tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Pai. Não existe unção poderosa melhor do que essa que o Senhor tem dado aqui, Pai. Eu peço que essa unção, Pai, o Senhor derrame sobre toda pessoa que estiver assistindo, Deus. Toda pessoa que está assistindo hoje ao vivo, todas as pessoas que vão assistir depois, Senhor, possam receber essa direção, Pai. Possa receber essa unção poderosa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não estamos pregando religião, Pai. Nós estamos pregando Jesus Cristo, Pai. Jesus Cristo ressuscitado e vivo. E que tem um plano para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Deus. Abençoe a cada irmão, a cada pessoa. A cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que eles possam olhar para o alto, Senhor, e buscar a Tua glória, Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas na vida de cada um. Que o Senhor dê o sustento, Pai, para cada um. Que o Senhor dê a cura, Pai. Aquele que está com dificuldade de andar, que ande firme. Pela fé. Isso que eu estou falando, se chegar na pessoa, ela tiver fé, ela vai andar firme.
Aquela pessoa que não está enxergando, ela vai enxergar. Aquela pessoa que está com dor, vai passar dor, Senhor. Porque eu sei que a sua palavra não volta vazia, Senhor. A sua palavra vem com direção, Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor, Deus, para cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus fale mais ao seu coração através da leitura. Leia o capítulo de Judas, que são 25 versículos. Duas folhinhas. E Deus, eu creio que vai falar mais ao seu coração. Continuamos com as lives de domingo. Agora nós estamos com lives domingo às 9 da manhã, 9h15 mais ou menos. Domingo também às 19 e pouquinho, que tem umas entradas de abertura de culto e tal, fica mais ou menos preparado, que domingo temos 2 lives e temos o culto presencial na igreja de São Paulo às 9 da manhã e o culto presencial às 19 na igreja de Piracicaba. Continuamos com as lives de terça às 19 horas, de quintas às 19 horas também. Culto presencial na igreja de Laranjal Paulista às 19 horas, também presencial. Então, irmãos, eu creio que Deus vai abrir os outros dias também, a quarta, a quinta, e vamos orar para que os irmãos estejam blindados pelo Espírito Santo e que o vírus não chegue até os irmãos. E os que receberem, que não seja grave. Eu sei que todas as vontades de Deus estão sobre as nossas vidas. Então eu creio que você faz parte dessa família de Cristo e que você ore por todos os cultos. Interceda pelas lives. Interceda para os cultos na igreja. E nós estaremos juntos sempre. E um dia estaremos mais juntos ainda. Na glória. Na glória. Amém? Eu gostaria de dar a bênção apostólica agora para você, tá? Erga suas mãos. Que o Senhor Jesus olhe para você. Que a graça dele esteja sobre a sua vida. O amor de Deus resplandeça sobre o seu coração. E as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E que você seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Até a próxima live, o culto, em nome de Jesus.